Nós estamos estudando sobre os inimigos da identidade espiritual, que é a identidade do próprio Cristo em nós. Para concluirmos o inimigo chamado ignorância, eu faço uma advertência antes de entrarmos no nosso próximo inimigo, que é o pecado. O pecado, você vai ver que todos os inimigos, eles são aliados em si. Nós estamos tratando da mesma coisa, mas de maneira isolada, para ter um efeito abrangente, para ficar mais esclarecedor. Às vezes pode soar repetitivo se você já tem determinado conhecimento, mas se você não tem, este conhecimento vai te libertar, porque essa é a nossa oração, essa é a nossa intenção. Então, existe um conhecimento que nós devemos tomar cuidado, chamado engano. O que é o engano? O engano é uma verdade dita de maneira diferente e o resultado dela é ruim. Nós vamos ver isso ao ver como o pecado entrou no mundo, como foi que aquela identidade perfeita foi destruída. Mas hoje, neste módulo chamado ignorância, até as pessoas que estão debaixo de ignorância, elas escolhem permanecer ignorantes por causa de algum engano dito para elas a respeito da palavra de Deus e elas acreditarem. Pode ser também por causa do conforto da sua carne, de não querer aprender algo que vai exigir delas uma mudança de comportamento. E ao estudarmos a mente, nós vemos que a mente ela é preguiçosa. Porque toda novidade, todo ensino novo é como uma língua nova. Aprender a palavra de Deus, para você sair do engano, você vai precisar dele. Quem é o Espírito Santo? Ele era a pessoa de Deus, do próprio Deus. Deus, nós conhecemos Deus Pai, como falamos no comecinho do outro módulo. O Pai, o Criador de todas as coisas, o Filho, que era o Verbo, mas se manifestou como Filho vindo em carne, e o Espírito, que faz parte da nossa herança, o Espírito do próprio Deus, que estava no céu, veio à terra para ensinar todos os homens. Como ele é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, ele pode estar em todos os lugares, ele tem todo o poder e ele é retentor de toda a ciência. Ele é retentor porque nele está todo o conhecimento e ele divide aos homens de uma maneira que nós nos completemos uns aos outros, isso se chama multiforme sabedoria de Deus, revelada nos seus filhos por intermédio do seu povo, que na nova aliança o povo de Deus é conhecido como a Igreja de Cristo, a Igreja amada de Cristo Jesus. O que é o engano? Veja, digamos que eu pedi para alguém trazer algo para mim e essa pessoa dá o recado para a pessoa que vai trazer algo para mim. Olha, a Meli pediu para você trazer algo para ela. Só que se você não levar agora, ela vai ficar muito brava com você. Eu não disse para ninguém que eu ia ficar brava. Só que a pessoa incluiu isso na fala. Para que aquela pessoa fosse induzida a me trazer de maneira mais rápida. Só que ao induzir essa pessoa dessa maneira, a pessoa que recebeu o recado acha que eu fiquei irada ou que eu liberei essa palavra de uma forma correta. Exatamente isso que eu quero que você entenda. Muitos enganos a respeito da palavra de Deus são liberados. É acrescentado uma fala malvada para Deus em alguns aspectos que ele só estava revelando a sua santidade, a sua graça, em alguns aspectos que ele estava realizando o seu propósito e cumprindo a sua palavra. E para alguns outros aspectos, quando Deus pede de nós uma transformação,
Porque Deus não tem parte com a treva, Ele não tem parte com o pecado, Ele não tem parte com aquilo que é imundo. O Espírito Santo ama habitar num lugar limpo. Nesse processo de purificação da casa de Deus, que somos nós, deturpações levianas, o que é isso? É colocar leveza em algo que deveria ser atentado, devia receber uma atenção demasiada. Então, vários enganos, por exemplo, falar que o pecado é muito relativo o que é pecado. Não, a Bíblia dá nomes para os pecados. E os pecados nunca terão parte com a natureza de Deus em você. O Espírito Santo e o pecado, eles guerreiam entre si. E a obra de Deus em mim guerreia contra a natureza carnal que eu herdei de Adão. Então, o engano, nós vamos entrar agora no segundo inimigo. O primeiro inimigo é a ignorância. Dentro da ignorância, da ausência de conhecimento, está o engano. Está a falta de entendimento. E por falta de esclarecimento, você permanece no segundo inimigo da sua identidade, que parece até que te pertence, mas não. Foi colocado em você e pode ser removido de você. Graças a Deus, o segundo inimigo é o pecado. Nós vamos estudar agora o segundo inimigo, a legalidade do pecado e os seus princípios. Nós vamos nos concentrar no pecado, na atuação dele, como ele chegou a nós para que nós possamos identificá-lo, porque quando nós vimos o conhecimento das coisas é que me leva à libertação. Então eu quero que você preste bem atenção nessas próximas aulas. Jesus não veio te condenar. Eu não estou expondo a palavra para te condenar. Agora, se você sentir um incômodo ao ouvir essas próximas aulas, não é ninguém te condenando. É o Espírito Santo gerando um incômodo. Toda vez que uma casa é limpa, o cheiro da sujeira aparece. Vai limpar uma estante de livros que está ali há muito tempo, você vai começar a espirrar, vai sair lágrima do seu olho. Eu sou alérgica à sujeira e à poeira. E eu começo a espirrar e eu começo a ficar muito ruim. Por quê? O cheiro da poeira foi levantado. Vai lavar um banheiro muito sujo, que não foi dado descarga. O cheiro da sujeira, daquele excremento está ali. E ele precisa ser removido. E para ser removido, você vai ter que mexer naquele banheiro e colocar aquilo que purifica. A palavra de Deus, ela expõe a sujeira com uma simples intenção: te purificar, te livrar de todo o mal, te limpar de toda a sujeira. Não é algo bom? Então se atente para as próximas aulas. E ao ser incomodado nessas aulas, mesmo que você precise dar uma pausa, respire e venha comigo até o fim. E o conhecimento da verdade a respeito de todas as coisas vai te libertar verdadeiramente. Ezequiel 28, 11 e 19 e Isaías 14, 3 e 15 nos mostra a origem do pecado. A origem do pecado aconteceu lá no Éden? Não, foi muito antes disso. Diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, nós estamos lendo Ezequiel 28. Assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Estamos falando de um anjo. Pois para isso
eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou, até que foi achado maldade em você. Por meio de um amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por causa disso, eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. E eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Em Isaías, falando a respeito desse mesmo anjo, diz Isaías 14, do 11 ao 15. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som de suas liras. Sua cama agora é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra. Foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Nós vemos aqui uma sentença liberada para uma pessoa e uma sentença futura liberada para uma personalidade. Não era uma pessoa de carne, era uma pessoa espiritual, um ser celestial que recebeu essa sentença. Ao discernirmos a palavra de Deus, entendemos que um dos anjos de Deus, que era muito ungido, foi lançado à terra, porque em algum momento da eternidade, aquela criatura que foi ungida para ser um guardião, veja, o propósito dele era ser um guardião, cheio de esplendor ele foi criado, com beleza ele foi criado. A beleza dele corrompeu ele, porque Deus faz todos os seres que Deus cria são livres, tem livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, na liberdade que Deus fez todos os seres, teve um que se corrompeu. Ele se corrompeu por causa da sua beleza, ele se envaideceu. E ele tentou comercializar aquilo que foi lhe dado. E dentro dele foi achado maldade e pecado. E o pecado dele, dentro da sua vaidade, foi construir um império para si. Ele não conhecia ninguém mais exaltado que Deus, por isso que ele disse, como Deus eu quero ser. Como Deus, porque ele não conhecia nada mais alto que Deus. Nada pode ser maior do que o Deus Criador. Então, daquele Deus que ele conhecia, que ele era guardião daquilo que Deus estabeleceu para ele governar, ele foi achado em falta e pecou e se ensoberbeceu por meio da vaidade. Então nós vemos que a origem do pecado, a origem do pecado estava num ser criado
que ele foi consumido ao ser lançado na terra, ao ser lançado em chamas. Ele perdeu a sua beleza, o seu esplendor, ele perdeu a graça, ele perdeu a glória que da parte de Deus que revestia essa criatura, essa criação de Deus. Porque em algum momento no coração dele, ele quis construir um altar para si. Guarde isso. Ele se ensoberbeceu, em algum momento ele quis construir. O homem não tinha sido formado ainda. A terra não estava da forma como você conhece. Ela ficou sem forma e vazia. E nesse momento da eternidade, esse ser que estava no céu foi lançado para uma terra que ficou sem forma e vazia em algum momento da eternidade. Ele foi lançado à terra. Guarde isso no seu coração. E a origem do pecado, pasme você, não estava no homem, mas num querubim ungido, que trocou a glória que estava nos céus que ele recebeu, porque ele não quis viver o propósito dele, ele se rebelou contra o propósito original que Deus criou para ele, usando o livre-arbítrio dele para querer ser como Deus. E aquilo foi corrompendo o caráter dele de uma tal forma que corrompeu ele inteiro. E a própria Bíblia relata que os pecados dele se tornaram uma multidão de pecados. E começou com uma corrupção, a vaidade, depois a ambição, depois o seu amplo comércio, depois virou uma multidão de pecados. Então guarde isso no seu coração. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, será liberado neste canal pequenas aulas sobre identidade espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, pois ele é muito importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Quero aproveitar e falar para você do livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres, sendo transformada por Deus em uma mulher notável, um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em formas de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Eu espero você.